Olá pessoal, a ideia dessa aula é a seguinte: como tem vários vestibulares de universidades particulares que vão ocorrer agora no mês de novembro e dezembro, e como esses vestibulares não têm apresentado nenhuma tendência de cobrar mais tal matéria, mais outra matéria, as provas assim têm sido bem distribuídas, têm cobrado todos os conteúdos, todas essas provas têm pouquíssimas questões, e aí fica muito complicado a gente fazer previsões. O que eu escolhi? Eu resolvi fazer um pré-prova genérico. Ele vai para várias dessas universidades. Ele vai trabalhar os assuntos mais recorrentes em vestibulares, baseando sim na escolha, a minha experiência de olhar lá o que eles perguntam mais, o que eles perguntam menos, tá? E é uma ótima maneira da gente tirar a poeira dos neurônios, especialmente daqueles assuntos que a gente não vê faz tempo. Então essa é a ideia do pré-prova, é trazer um geralzão do que mais cai em vestibulares, e eu tenho certeza que várias das coisas que a gente vai falar aqui vão cair nas provas que vocês vão fazer nas próximas semanas. E só para deixar bem claro, tipo, UX não tem um padrão, sabe? Cai de tudo, são 10 questões, sabe? Reveza bem o que cai. O PF cai de tudo, 8 questões, reveza bastante o que cai, sabe? Agora esse ano tem Unicinos e Fevar, nem sei o que cai, né? Primeira prova que vai ter na vida do negócio. Aí depois tem PUC, né? Cada ano a prova da PUC tem sido uma coisa diferente e tal. Então o negócio é apostar nas figurinhas marcadas e revisar o que é clássico de cair dos principais assuntos da biologia, tá? Que isso aí vai acabar acontecendo de cair. Com exceção de um detalhe. Esse ano, que é 2019-20, nós estamos com a pandemia do coronavírus. Aí eu recomendo que vocês assistam a super aula de coronavírus que eu preparei para vocês, pois praticamente tudo que é prova deve abordar esse assunto nas suas questões. Então essa é uma super aula enorme, deu 1h15 de aula, porque eu abordei as diferentes esferas da biologia que podem estar relacionadas a questões sobre Covid, tá? Então não deixem de assistir aquela aula, e aqui a gente vai falar sobre outras coisas. Então, primeiro, quando o assunto é célula, diferença entre célula procarionte e eucarionte, tá? Mas antes de tudo, semelhança, elas têm em comum membrana plasmática, citoplasma, material genético de DNA e a organela ribossomo. Diferença é que a eucarionte tem uma membrana que reveste o material genético, a carioteca, e esses dois juntos formam o núcleo. Importante salientar que a hipótese da endossimbiose é aquela hipótese que explica que as mitocôndrias e cloroplastos no passado foram bactérias englobadas por células maiores, e essas bactérias, em vez de terem sido digeridas por estas células maiores, passaram a viver em harmonia com essas células maiores, originando então as mitocôndrias e os cloroplastos, que por terem DNA circular, né, e poderem ser capazes de fazer a sua própria autorreplicação, né, tem essa semelhança com as bactérias, porque as bactérias também têm DNA circular, e essa é a, digamos assim, evidência mais forte para se crer que mitocôndrias e cloroplastos no passado eram bactérias, e a teoria que propõe isso é a hipótese da endossimbiose, tá? Aí eles adoram perguntar sobre as diferenças entre célula animal e vegetal. Antes de tudo, quais são as suas semelhanças? Ambas têm núcleo, retículos, peroxissomo, Golgi, mitocôndria, que tem em ambas e não só na animal, como às vezes a gente confunde. Coisas que só tem na vegetal são as mais perguntadas: parede celular celulósica, o grande vacúolo central e a organela cloroplástica, que é da fotossíntese. Coisas que só tem no animal: os centríolos e a organela lisossomo. Vitaminas é um assunto que quando cai a gente não lembra direito, por isso que vale a pena falar aqui. Dentre as vitaminas lipossolúveis, as 3 que mais caem são a vitamina A, que é a retinol, usada como matéria-prima para fabricar o pigmento rodopsina do olho, né? A falta causa cegueira noturna ou xeroftalmia. Vitamina D, que é essencial para a absorção de cálcio no intestino, por isso é o calciferol. A falta nas crianças, raquitismo, nos adultos, osteomalácia. E vitamina K da coagulação, porque é importante para fabricar substâncias relacionadas à coagulação, e seu déficit dá problemas de coagulação. Já dentre as hidrossolúveis, tem a B1, que é a vitamina chamada tiamina, a falta causa uma doença chamada beriberi. B9, que é ácido fólico, super importante, porque quando uma gestante tem déficit de ácido fólico no primeiro trimestre de gestação, o feto não se forma direito, então muito importante. Além disso, dá anemia, falta de B9. A vitamina C, que é o ácido ascórbico, ajuda a fabricação de colágeno. Em Caxias, por exemplo, já fez essa pergunta bem específica sobre a vitamina C, né? A falta causa a famosa doença escorbuto. E a vitamina B12 é a vitamina do vegano. Por quê? Porque os alimentos de origem vegetal não tem quase nada dessa vitamina, só os de animal. Por isso, frequentemente, as pessoas que assumem hábito vegano têm déficit dessa vitamina e uma doença chamada de anemia perniciosa. Aí entrando na membrana plasmática, sua estrutura.
uma bicamada de fosfolipídios, cada fosfolipídio formado por uma cabeça hidrofílica e as caudas hidrofóbicas. No meio dessa matriz de fosfolipídios, proteínas que têm como funções principais o transporte de substância e a recepção de sinais, atuarem como receptores, e na face externa, carboidratos que formam o famoso glicocálice em células animais e de protozoários e que ajudam no reconhecimento celular. Além disso, as células animais podem ter colesterol entre os lipídios, as vegetais não têm colesterol e esse detalhezinho eles adoram perguntar. Com relação aos transportes através da membrana, o campeão é a osmose, que é o transporte de solvente, que é água, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado de solutos. E aí eles adoram perguntar os efeitos, de uma alteração na tonicidade do meio de uma célula animal, como hemácia, e de uma vegetal. Se a animal for colocada no meio hipertônico, mais concentrado do que os seus fluidos, ela perderá a água por osmose e murchará, fenômeno conhecido por crenação. Se por outro lado ela for colocada em um meio menos concentrado do que o seu meio, aí ela vai ganhar água e ela pode inclusive explodir, fenômeno conhecido por hemólise. Esta explosão não acontece nas células vegetais. Por quê? Porque quando estas são colocadas em um meio hipotônico, apesar de haver a mesma osmose e de elas absorverem essa água, a parede celular impede que essas células explodam. O vacúolo até incha, porque essa água vai para o vacúolo, mas ela não explode por causa da parede celular. Por outro lado, se ela é colocada no meio hipertônico, a parede em si não vai ficar alterada, mas o citoplasma vai murchar, a membrana plasmática vai descolar da parede celular, fenômeno conhecido por plasmólise, que pode ser revertido se a célula é recolocada em um meio isotônico, a famosa deplasmólise. Além disso, vale lembrar que as difusões são a favor do gradiente de concentração, o transporte dissoluto do meio mais concentrado para o meio concentrado, a facilitada intermediada por proteínas carreadoras, e o transporte ativo é contra o gradiente de concentração, transporte dissoluto, e as proteínas que exercem esse transporte são as bombas. Aí um dos assuntos que mais cai em tudo que é prova são as organelas. A maioria delas é revestida por membrana, como por exemplo os retículos liso e rugoso, que são na verdade uma rede de canais membranosos. Os que têm ribossomos por cima são rugosos, os que não têm ribossomos por cima são o liso. O rugoso tem como função primordial a síntese de proteínas, quase sempre para exportação. Já o liso, ele tem como função primordial a síntese de lipídios. No fígado ele é importante na detoxificação e no músculo ele armazena o cálcio necessário para ativar a contração muscular. Já o complexo de Golgi, ele é uma organela formada por vários sacos achatados que ficam um em cima do outro. A principal função dele é receber proteínas que serão destinadas para a secreção celular. Ele empacota essas proteínas, ele modifica essas proteínas e ele manda para a secreção. Além disso, ele no espermatozoide pode gerar o capuz, que ajuda na fecundação, o acrossomo. Ele pode ajudar na síntese de polissacarídeos e ele origina uma outra organela, que são os lisossomos. As etapas da secreção celular às vezes são cobradas. 1. Síntese no retículo. 2. Através de vesículas de secreção, a proteína é enviada para o Golgi, que 3. Modifica, armazena e empacota em 4. Uma vesícula de secreção, que depois vai se fusionar com a membrana plasmática por um processo de massa chamado de exocitose, tá? Quando o transporte usa vesículas para internalizar, aí é endocitose. Nós podemos ter a fagocitose, que é aquela com pseudópodes, e a pinocitose. Aí os lisossomos são uma outra organela que é originada do complexo de Golgi. Uma vesícula cheia de enzimas digestivas, fundamental na digestão intracelular, e aí quando é heterofágica tu digere um material absorvido por fagocitose ou pinocitose, quando é autofágica tu digere uma própria organela que estragou, e quando os lisossomos se autoimplodem, aí é para a célula morrer, um fenômeno conhecido por autólise, que origina um outro fenômeno que é a apoptose, que é a morte celular programada. Uma organela não membranosa que cai muito em provas é o centríolo. O centríolo é formado por 9 conjuntos de 3 microtúbulos, tá? Ele costuma ocorrer em pares na célula, um par só, bem no meio da célula, daí centríolo. E ele, tá, além de fazer parte do citoesqueleto, é importante porque origina os cílios e flagelos nas células que têm essas estruturas, como por exemplo o flagelo do espermatozoide ou os cílios que tem na traqueia e nas tubas uterinas. Além disso, eles também originam os fusos acromáticos fundamentais nos processos de divisão celular. Aí, um dos assuntos que mais cai na prova, passando um pouco assim, das organelas, é aquela bioquímica da respiração, que é o processo de degradação de glicose para gerar ATP, e depois da fotossíntese.
A respiração aeróbia tem como reagentes glicose e oxigênio e produtos gás carbônico e água e um montão de ATP. Só que isso tudo aqui não é uma reação só, são trocentas reações resumidas nessa equação. Essas trocentas reações são divididas em 3 rotas metabólicas principais. 1. Glicólise. 2. Ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico. 3. Cadeia respiratória, que ocorrem sequencialmente, não é que ocorrem de uma maneira que os produtos de uma são os reagentes da próxima, os reagentes da próxima são os produtos que vêm depois. E é muito importante a gente saber onde essas fases ocorrem dentro da célula. A glicólise é no citosol. Krebs e cadeia respiratória são em locais diferentes da mitocôndria. Krebs na matriz mitocondrial, cadeia respiratória nas crestas mitocondriais. A glicólise quebra a glicose, gerando 2 ácidos pirúvicos e 2 ATPs. Esses ácidos pirúvicos entram na mitocôndria e, a partir deles, são originadas moléculas chamadas de acetil-CoA, que entram no ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs é o principal responsável pela produção do gás carbônico liberado pelos produtos e ele gera um pouquinho de ATP. Tá? Ele gera também moléculas chamadas de NADH e FADH, cujos hidrogênios eram da glicose. E essas moléculas são reagentes da cadeia respiratória, que é o processo que gera a maior quantidade de ATP, 34 ATP, que é o processo que usa o oxigênio dos reagentes, e esse oxigênio serve justamente para ficar com esses hidrogênios que um dia foram da glicose, por isso a partir do oxigênio geramos água. Então, as etapas, o que acontece em cada uma, onde elas ocorrem, são coisas muito perguntadas quando o assunto é respiração aeróbia e também quando é fotossíntese. Na fotossíntese, você sintetiza uma substância orgânica, a glicose, a partir de substâncias inorgânicas, usando como fonte de energia a luz. É importante salientar que o oxigênio é o produto da fotossíntese e ele é originado a partir da água. A pergunta que mais cai quando o assunto é fotossíntese. A fotossíntese ela ocorre inteiramente no cloroplasto e ela é formada por várias reações. Isso aqui não é uma reação também, é só uma equação geral. Essas trocentas reações são divididas em 2 etapas, a fase clara e a fase escura. A clara é a fotoquímica, a escura é a química. Ambas ocorrem no cloroplasto, mas em lugares diferentes dessa organela. A clara é nos tilacoides, a escura é no estromo, um macetezinho aquele que ajuda a lembrar. A clara, claro, absorve a luz, né, e ela vai enviar essa luz, essa energia luminosa, na verdade, na forma já de energia química, para a fase escura, na forma de ATP. Importante salientar, a fase escura é quem monta a glicose. Tá? Para montar a glicose, você vai precisar de carbono, hidrogênio, oxigênio e energia. A energia vem da luz que, por intermédio do ATP, vai até a fase escura. Tá, professor? E o hidrogênio da glicose? Né? Nas reações da fase clara, a água é quebrada, a famosa fotólise da água. Os hidrogênios são enviados para a fase escura para compor a glicose num NADPH e o oxigênio é enviado. O oxigênio vem da água, cai demais. Tá? Já a fase escura, ela absorve, ela usa o gás carbônico e esse carbono e esse oxigênio vão ser usados para fabricar a glicose. Então, onde cada fase ocorre, né? Que substância cada fase usa, que substância cada fase libera? Perguntam muito quando o assunto é fotossíntese. Tá, biologia molecular, que é o dogma central da biologia, estrutura do DNA, é uma das coisas que mais tem sido perguntadas nos últimos anos e vocês têm que dar muita atenção. Lembrando que o DNA é uma molécula, um polímero de nucleotídeos, né, formado por 2 fitas de nucleotídeos, que podem ser adenina, guanina, citosina e timina, né? A ligação entre essas 2 fitas é super específica. Se de um lado tem adenina, do outro lado tem timina, 2 pontos de hidrogênio. Se de um lado tem guanina, do outro tem citosina, 3 pontos de hidrogênio. Tá? Então a ligação entre as 2 fitas se dá através de pontos de hidrogênio. Agora, cuidado, as ligações entre os nucleotídeos de uma mesma fita, aí vai ser através de ligações fosfodiéster. E aí, os nossos cromossomos, que são grandes moléculas de DNA, eles contêm genes. E os genes, eles contêm a informação que, por exemplo, pode ser para como fabrica uma proteína. E a leitura desse gene e posterior fabricação da proteína, cuja informação está ali escrita, ela é realizada através de uma sequência de eventos que se chama o dogma central da biologia molecular. Como é que funciona isso daí? Tá? Para a gente ler um gene, tá, que está num cromossomo, que está lá no núcleo, se estamos falando de uma célula eucarionte, a gente precisa fazer a transcrição. E aí, a partir da transcrição, você vai fazer uma cópia na forma de RNA da sequência de bases desse gene que contém ali escrito como é que faz a proteína. Aí esse RNA mensageiro, que foi fabricado no núcleo através de transcrição, vai para o citoplasma e aí ele é lido através de uma organela chamada ribossomo, que vai traduzir o que está escrito aqui e a partir desta tradução vai compor os aminoácidos que vão compor a proteína.
através de um código, de uma linguagem chamada de código genético, né? Onde a cada 3 bases do RNA mensageiro há a codificação de um aminoácido. Essa trinca de bases denomina-se de códon. O U é fenilalanina, a GG é arginina, GGC é glicina, o UC é fenilalanina. Então, código genético não é a sequência de base do DNA, e sim que trincas do RNA mensageiro codificam que aminoácidos. Não esqueçam que essas trincas são chamadas de códon. Quem lê o que está escrito no RNA mensageiro e monta a proteína é o ribossomo. Um detalhe importante sobre a transcrição. Abre a dupla fita, que é essa etapa aqui. Abre a dupla fita do DNA, só uma fita do DNA serve de molde para fazer o RNA. A outra fita de DNA é a complementar, só fica ali. A enzima que fez isso chama-se de RNA polimerase. Quando um ribossomo se une a um RNA mensageiro, o que vai acontecer? Vamos olhar a figura aqui. Ele vai começar a escorregar pelo RNA mensageiro, ler o códon, bota o aminoácido, ler o códon, bota o aminoácido, ler o códon, bota o aminoácido. Logo, quanto mais códons ele já leu, maior a proteína fica. Esse processo, dando um zoom, funciona assim, né? Quando o RNA mensageiro, quando um códon do RNA mensageiro entra no ribossomo, por exemplo, ACC, ele codifica um determinado aminoácido. Então, uma outra molécula de RNA, chamada de RNA transportador, vai até o ribossomo e traz esse aminoácido ao ribossomo. Tá? O RNA transportador, que carrega o aminoácido codificado pelo códon que está dentro do ribossomo, identifica-se como o carregador daquele aminoácido através de uma trinca que é complementar ao códon que codifica o aminoácido que ele está carregando, chamada de anticódon. Portanto, cada RNA mensageiro tem um monte de códons, cada RNA transportador tem um anticódon. Cuidado com esse detalhe. Quando uma célula quer se dividir, ela tem que fazer 2 cópias de todos os seus cromossomos. Logo, para cada molécula de DNA que corresponde a um cromossomo, você vai ter que gerar 2. E esse processo chama-se de replicação do DNA, que envolve a participação de 2 enzimas. A DNA helicase, ela abre a dupla fita em vários pontos, e aí essas 2 fitas abertas servem de molde para a fabricação de 2 fitas novas, gerando 2 DNAs idênticos. A replicação é chamada de, a enzima que inclusive que fabrica essas 2 novas fitas de DNA é a DNA polimerase. A replicação ela é considerada como semi-conservativa porque nesses 2 DNAs novos, cada um vai ter uma fita velha, que já estava no DNA original, e uma fita nova fabricada pela polimerase. Uma fita velha que serviu de molde para a fabricação da fita molde, e uma fita, uma fita molde que serviu de molde para fazer a fita nova, e uma fita nova que foi fabricada pela polimerase. Por isso a replicação ela é semi-conservativa, tá? E aí, quando é que a célula vai fazer isso aí? Só antes da divisão, tá? Isso é super importante de lembrar. Agora falando um pouquinho mais sobre cromossomos. Eu já falei que é uma grande molécula de DNA que contém uma sequência de genes. Agora, dependendo do estágio em que a vida está, em que a célula está, esses cromossomos podem se apresentar de diferentes maneiras. Por exemplo, antes de uma célula pensar em começar a se dividir, o que acontece? Os cromossomos estão lá no núcleo simples, ou seja, formados por uma só molécula de DNA dupla fita e completamente descondensados. Aí o que acontece? A replicação do DNA faz com que cada cromossomo gere 2 cópias dele mesmo. E essas 2 cópias seguem unidas através de um ponto chamado de centrômero. E aí esse cromossomo, agora ele segue descondensado, mas ele está duplicado. Quando inicia o processo de divisão celular, todos os cromossomos eles se condensam e passam a ser visíveis, visíveis na forma duplicada. E quando durante a divisão ocorrer um fenômeno chamado de separação dessas 2 cópias idênticas que carregam um cromossomo duplicado, a gente vai ter cromossomos condensados simples que depois vão se descondensar. Essas 2 cópias de um mesmo cromossomo que seguem unidas por esse ponto centrômero são as famosas cromátides irmãs. Quando eu comparo 2 cromossomos, eles podem ser do mesmo tipo ou de tipos diferentes. Se são do mesmo tipo, porque têm o mesmo tamanho, o mesmo formato e a mesma sequência de genes, são homólogos. Se são de diferentes tipos, por terem tamanhos, formatos e genes distintos, são chamados de não homólogos ou heterólogos. Um ciclo celular é um processo que tem 2 fases que se intercalam. Interfase, divisão, interfase, divisão, interfase, divisão. A interfase, não esqueçam, tem aqueles 3 períodos. G1, que é antes da replicação, cromossomos simples descondensados. S, que é durante a replicação, que é o período da replicação. E o G2, que é aquele intervalo entre S e a divisão, em que os cromossomos terminam sua duplicação, passam a ficar duplicados, cada um formado por 2 cromátides irmãs. O processo de divisão vai ter a condensação desses cromossomos. Pode ser mitose ou pode ser meiose. Numa mitose, que é a divisão em que o desenvolvimento embrionário se dá, é a divisão que a gente usa para regenerar um tecido que
machucou, é a divisão que origina as células novas do nosso corpo, como as do sangue. Uma célula gera duas idênticas, então se ela é diploide, ela vai gerar duas diploides. Tá? Ela se dá através daquelas 4 etapas, sempre precedida do G1, G2, no S dobra a quantidade de DNA por conta da replicação, sempre aquelas fases, né, prometa, ana, telefonar, prófase, metáfase, anáfase, telófase. A fase que mais pergunta é a anáfase, porque é quando ocorre a separação das cromátides irmãs, que é o que vai garantir que os mesmos cromossomos que vão para a célula de cima também vão para a célula de baixo e que cada uma dessas duas células filhas tenham os mesmos cromossomos que a original tinha. Tá? Um organismo só vai fazer meiose quando ele quiser fazer reprodução sexuada. A meiose é uma divisão onde uma célula diploide gera 4 células e não 2. E essas 4 células são haploides e não diploides. Para isso acontecer, ela é precedida por uma interfase com G1, S, G2, e aí ela vai ter 2 divisões sucessivas, a meiose 1 e a meiose 2. Ao final da meiose 1, cada uma das células filhas já tem metade do número de cromossomos. Então essas duas células filhas, elas já são haploides, e vocês adoram colocar que elas são diploides, então vocês tomem muito cuidado com isso, tá? E, portanto, se cada uma dessas duas células resultantes de meiose 1 já tem metade do número de cromossomos da original, já houve a redução no número de cromossomos que o nome meiose indica que acontece. E essa redução acontece porque na meiose 1 ocorre a segregação dos cromossomos homólogos e não a separação das cromátides irmãs na anáfase 1. Já na anáfase 2, cada uma das duas células filhas resultantes da meiose 1 vai sofrer uma segunda divisão, onde separar-se-ão das suas cromátides irmãs, gerando um total de 4 células haploides oriundas de uma primeira que era diploide. Importante salientar que na prófase 1 da meiose 1 acontece o pareamento dos homólogos, que é uma coisa que só tem na meiose, e ele permite a troca de pedaços entre cromátides não irmãs de cromossomos homólogos, o famoso crossing over ou permutação. Ocorre na anáfase 1 na prófase 1 esses dois processos, já a separação dos homólogos é na anáfase 1. Beleza. Super importante, tá? Como esse é um ano de coronavírus, talvez o que eles gostem de perguntar são detalhes básicos sobre a estrutura de um vírus e outras doenças causadas por vírus. Então todo vírus tem que ter um material genético que pode ser de DNA ou de RNA, o do corona é de RNA, por exemplo, e uma cápsula proteica que o revista. Muitos, além desses dois componentes, que são obrigatórios, podem ter um envelope lipoproteico. Quais são as principais viroses de humanos? Ebola, AIDS, gripe, resfriado, dengue, HPV, hepatite, herpes, varicela, rubéola, sarampo, varíola e raiva. De todas essas, a que mais cai disparadamente em vestibulares é a AIDS, né? Causada por um vírus chamado de HIV, que é um vírus cujo material genético é de RNA e ele é um tipo retrovírus, porque é aquele tipo de vírus que quando o seu RNA entra na célula que o vírus vai parasitar, ele serve de molde para fabricar DNA, uma transcrição ao contrário. Não à toa, a enzima que faz isso é a transcriptase reversa. Esse vírus é especialista em atacar células que participam, né, do centro da imunidade específica, os linfócitos CD4. E é por isso que quando a pessoa está com HIV se replicando dentro de si, a sua imunidade tende a baixar. Por quê? Porque as células do sistema imune que defendem o nosso corpo contra diversos outros organismos estão menos numerosos, logo essa defesa é menos eficiente, tá? E aí os sintomas de AIDS geralmente, né, correspondem a ter várias doenças que geralmente o nosso sistema imune consegue dar conta, mas que o problema, né, do sistema imune causado por o vírus impede que a gente consiga. Mecanismos de transmissão, além da relação sexual de todas as modalidades e a transfusão de sangue, tá? Pode ser também através da placenta, portanto, durante a gestação, e do leite materno. Esses dois últimos são muito comumente esquecidos por vocês, tá? O tratamento se dá através do famoso coquetel, com vários antirretrovirais, e é difícil fazer vacina porque a taxa de mutação do vírus é muito elevada, uma outra coisa que perguntam bastante. Quando o assunto é botânica, grupos vegetais é o que domina. Quem são mesmo os 4 grupos vegetais? Bryophyta, musgos, pteridófitas, samambaias, gimnospermas, os pinheiros, angiospermas, as plantas com flor e fruto. As primeiras plantas que surgiram no planeta provavelmente era uma alga verde que que teve uma adaptação que permitiu a ela viver melhor no ambiente terrestre. Essa adaptação, que é a característica exclusiva de todas as plantas e que as distingue das algas, é o embrião protegido, tá?
Muito importante, as briófitas são as únicas que não têm sistema vascular desenvolvido formado por xilema e floema. Elas são, portanto, avasculares ou atraqueófitas. Numa briófita do passado, isso deve ter evoluído e aí nunca mais desapareceu, porque certamente é muito adaptativo. Quem tem isso, as pteris, gímeno e anjo, são traqueófitas ou vasculares. Teve todo um período do planeta, lá na era mesozoica, que quem dominou o ambiente terrestre foram as pteridófitas. Mas um dia surgiu uma pteridófita do passado com uma característica que deixava mais eficiente ela para sobreviver e reproduzir: a presença de semente. E aí, semente em grego é sperma. Então, todas as plantas que têm sperma no nome é porque tem semente, ou seja, gímeno e anjo. Tá? Então, as primeiras gimnospermas surgiram naquela época, e aí teve uma época do planeta, no final da era mesozoica, que era dominada, meio da era mesozoica, que era dominada por gimnospermas. E até hoje tem os primeiros, tá? E aí o que acontece? As plantas que têm sementes são chamadas de espermatófitas. Numa gimnosperma do passado, evoluiu flor e fruto, originando então as angiospermas. Flor e fruto, então, é o que distingue as anjo das gimno. Anjo é de vaso de proteção, o vaso que protege a semente. Quem? O fruto. Gímeno é nu, peladão, porque se caracterizam por ter sementes nuas. Gímeno e angiospermas, quando vão reproduzir, produzem órgãos reprodutores evidentes, a pinha e a flor, por isso são fanerógamas. Já ptera e briófita têm órgãos reprodutores pouco desenvolvidos e escondidos, então são as criptógamas. As plantas, quando vão se reproduzir, têm um método, um ciclo de vida baseado na alternância de gerações. Que gerações são essas? Duas, o gametófito e o esporófito. Gametófito é aquele que para se reproduzir gera gametas, esporófito gera esporos, tá? E aí o que acontece? Nas briófitas, o musgo ele corresponde ao gametófito. Por quê? Porque ele que gera gametas. A fecundação, o encontro desses gametas, depende da água para acontecer. E quando ela acontece, o filho do musgo não será um musgo. Por quê? Porque o filho do musgo, que é um gametófito, não será um gametófito, será o esporófito, que é aquela estrutura comprida que cresce por cima das musgas femininas. Esse esporófito, ele como bom esporófito, reproduz sofrendo uma meiose e gerando esporos. Esses esporos vão pro ar e se caírem no chão, originam um novo gametófito, um novo musgo, uma nova musga. Então, na alternância de gerações, o gametófito ao reproduzir gera esporófito, o esporófito ao reproduzir gera gametófito. Nos musgos, o gametófito é a geração dominante, que dura mais tempo, enquanto o esporófito é a passageira, dura pouco tempo. Nas outras plantas vai inverter. Por exemplo, nas pteridófitas, o esporófito, que é a samambaia mesmo, tá? É a geração duradoura. Se é esporófito, origina quem? Os esporos. Importante salientar que eu não falei. Esporófito é sempre diploide. Gametófito é sempre haploide. As samambaias apresentam na face inferior das suas folhas esses pontinhos que nós chamamos de os soros. É ali que acontece a meiose, que gera os esporos. Esses esporos vão para o ar e aí quando caem no chão vão gerar uma planta que não será uma samambaia, será o famoso prótalo, aquela planta bem pequenininha que parece uma alga que tem formato de coração e que é o gametófito. Se ela é o gametófito, ela vai reproduzir gerando gametas, tá? Tanto nas bri quanto nas pteri, o masculino é o anterozoide e o feminino é a osfera. Nas pteridófitas, esses gametas também dependem de água para a reprodução. Quando eles se encontram, gera o zigoto, que vai originar uma nova samambainha diploide esporófito depois. Aí, quando a gente chega nas gimnospermas, quais são as novidades evolutivas? Além da pinha, que é o que credencia elas a serem fanerógamas, elas passam a produzir uma coisa chamada de grão de pólen. E elas têm polinização, que nas gimnospermas, como a pinha é feinha, costuma ser pelo vento. Essa polinização permite que os grãos de pólen levem a célula que origina o gameta masculino de uma pinha para outra sem a necessidade da água. Entretanto, quando esse grão de pólen chega na pinha feminina, para que o gameta vá até o masculino vá até o feminino, ele tem que protuberar um tubo, o famoso ticão do pólen ou tubo polínico. Então essa dupla pólen-ticão do pólen é quem garante que haja independência de água para a reprodução nas gimnospermas. O mesmo não acontece nas briófitas e nas pteridófitas, tá? Aí depois que acontece a fecundação, gera a característica que distingue as gimnospermas e as angiospermas das bridas pteri, que é a semente. Toda semente tem uma casca, tem um embrião e um tecido de reserva chamado de endosperma, que nas gimnospermas é haploide, muitas vezes chamado de endosperma primário. As plantas que atualmente dominam o ambiente terrestre são as angiospermas, que se distinguem dos demais vegetais por terem flor e fruto. A estrutura floral é uma das coisas mais perguntadas nas provas e aí a gente tem que lembrar. Tá? Então, uma flor ela tem verticilo, ela é um ramo do caule modificado que tem folhas modificadas para... Depende. Por quê? Porque tu vai ter as para proteção, que são as sépalas,
E as pétalas, sépalas mais externas, conjunto chama-se cálice, pétalas mais internas, conjunto chama-se corola. Geralmente as pétalas são mais coloridas, mas pode ter sépalas coloridas também. E elas protegem quem? Os verticilos de reprodução. O masculino é o estame, cuja ponta é a antera e é ela que produz o grão de pólen. O feminino é o carpelo ou pistilo, cuja parte inferior chama-se ovário e ele abriga óvulos. Por que isso é importante? Porque nas angiospermas, o ovário é quem origina o fruto, se houver fecundação, e os óvulos é quem origina as sementes, se houver fecundação. Ovário, fruto, óvulo, semente. Ovário, fruto, óvulo, semente. Essa é uma coisa que sempre cai nas provas. A base do órgão feminino é o estigma e tem um canalzinho que comunica o estigma até os óvulos, chamado de estilete. Beleza, para ver polinização nas angiospermas, tem vários mecanismos dependendo da espécie. Também tu vai ter a anemofilia e no grupo das gramíneas, isso é muito comum, né, de acontecer. Então a flor não é bonita, não é colorida, mas ela vai fabricar muito pólen, já que o pólen vai ir ao acaso até a outra flor. E muitas são coloridas porque são adaptadas a atraírem animais, que são atraídos porque ela ou produz néctar, que é uma substância açucarada que o animal quer comer, ou um pólen comestível. E aí quando o animal está lá na flor se alimentando, ele acaba se sujando de pólen. E quando ele for visitar a flor de um outro membro da mesma espécie, dessa que o atraiu, ele acaba transportando o pólen de uma para a outra. Flores adaptadas a atraírem insetos promovem a polinização entomófila. Aves, ornitófila. Morcegos, quiropterófila, tá? E quando acontece a polinização, o grão de pólen protubera um tubo polínico também e promove a dupla fecundação, uma característica exclusiva das angiospermas. Na dupla fecundação, você tem duas fecundações, como o próprio nome dizendo. Na primeira, um núcleo espermático masculino fecunda uma oosfera, originando um zigoto diploide. Na segunda, um núcleo espermático fecunda, né, uma oosfera com dois núcleos polares. Então, N mais N mais N vai dar 3N. E a célula triploide resultante da segunda fecundação nas angiospermas originará o endosperma, da semente, que nas angiospermas é triploide e é chamado de secundário. Vale lembrar também, não coloquei aqui, mas vou falar, que a gente tem nas angiospermas aquela classificação entre monocotiledôneas, cujos principais representantes são as gramíneas, as palmeiras, a orquídea, a bromélia, o bambu, e as dicotiledôneas, que são a boa parte das plantas. Aí vai lembrar da diferença das características. Dicotiledônea, raiz pivotante, monocotiledônea, raiz fasciculada. Folha da dicotiledônea, nervação peninérvia, uma nervura central com nervos perpendiculares. Folha da monocotiledônea, nervação paralenérvia, tá? Feixes vasculares nas dicotiledôneas, um cilindro organizado. Nas monocotiledôneas, uma bagunça. Flor das mono, terímera. Flor das dico, tetrâmera ou pentâmera. Claro, mono, um cotilédone, dico, dois cotilédones. Beleza. Fora isso, outras coisas que podem cair em plantas, tá? É a questão da epiderme dos órgãos que tem crescimento primário, que costuma ter uma camada só de células, revestida por uma cera chamada de cutícula, cuja função primordial é impedir que a planta perca muita água na forma de vapor. Porém, a cutícula, como eu sempre falo, é uma faca de dois legumes. Por quê? Porque o lado bom dela é que ela impede que a água saia, porém ela é impermeável ao gás carbônico e plantas precisam de gás carbônico para fazer fotossíntese. E é por esse motivo que as plantas costumam ter na sua epiderme buraquinhos chamados de estômatos, que podem abrir ou fechar. E aí o que acontece? Quando o estômato está aberto, a planta consegue absorver gás carbônico do meio para fazer a sua fotossíntese, porém ela perde água na forma de vapor, o que é um risco de desidratação. Por outro lado, às vezes ela está com o estômago fechado, o que impede que ela perca água, o que é bom, porém impede que ela absorva gás carbônico para fazer fotossíntese, o que é ruim. Então, seja estar com o estômago fechado, seja estar com o estômago aberto, tem o lado bom e o lado ruim. Portanto, quando a planta vai abrir ou fechar o seu estômago, vai depender de quando vale mais a pena. E aí a gente tem que saber, né, que fatores fazem as plantas abrirem ou fecharem os estômagos. E a gente sempre tem que levar em consideração a relação custo-benefício entre otimizar a fotossíntese, que depende da entrada de gás carbônico, e evitar a transpiração excessiva, que pode fazer perder muita água. Então, geralmente funciona assim. De dia, as plantas abrem os seus estômatos e de noite elas fecham. Por quê? Porque como de noite não faz fotossíntese, já que não tem luz, não vale a pena deixar o estômago aberto, perdendo a água de graça e absorvendo um gás carbônico que não será usado na fotossíntese, pois esta já não está acontecendo, já que depende da luz e está de noite.
Só que de dia tem luz, aí vale a pena abrir os estômatos para absorver o gás carbônico, pagando o preço de perder a água enquanto os estômatos estão abertos, tá? Segundo fator, quantidade de gás carbônico dentro da folha, por isso o mesófilo foliar. Se tem muito gás carbônico dentro da folha, a fotossíntese está garantida por um certo tempo. Então não tem por que tu manter o estômago aberto, perdendo água de graça, então tu fecha os estômatos com muito gás carbônico no mesófilo. Agora, se está com pouco gás carbônico no mesófilo, bom, aí a fotossíntese está ameaçada. Nesse caso, então, as plantas abrem os seus estômatos para absorverem gás carbônico com o ônus de perderem água, tá? Temperatura. Todo mundo sabe que quando a temperatura ambiental está muito alta, a gente transpira mais, a água evapora com mais velocidade. Então temperaturas excessivamente altas, acima de 35 graus, fazem a planta perder tanta água na forma de vapor que não vale a pena correr o risco de morrer desidratada. E aí, dane-se a fotossíntese, elas fecham os estômatos. Se a temperatura está inferior a 30, 35 graus, aí vale a pena abrir os estômatos e absorver o gás carbônico, porque tu não vai perder tanta água por transpiração, porque não está assim tão calor. Então tem isso aí. E por fim, se a planta está desidratada, ela vai fechar os seus estômatos porque ela está com risco de morte. Se ela está hidratada, com muita suplemento hídrico, isso permite a ela abrir os seus estômatos, que não tem problema. Tá? E aí, muito importante, tá? Hidatódios são estruturas que promovem não a transpiração, que é a perda de água na forma de vapor. Essa quem promove são os estômatos. E sim a perda de água na forma de gotas, gutação, que é o nome desse processo, acontece principalmente de noite através desse anexo embrionário chamado de hidatódio. Uma outra coisa assim, que é super decoreba, que é bastante, são os tipos de órgãos vegetais, tipos de raízes, tipos de caule, então vamos lembrar, né? Quando o assunto é tipos de raízes, as tuberosas, que são as de reserva, caem muito nas provas, tá? E aí vale a pena lembrar que cenoura, aipim, beterraba, batata doce, né, rabanete, nabo são raízes, tá? No mangue, a gente tem uma raiz clássica, que é o pneumatóforo, que é a raiz respiratória, porque o solo do mangue, por estar sempre encharcado de água, já que alaga quase todos os dias por conta da maré alta, ele fica com pouco oxigênio. Então as raízes, para conseguirem oxigênio, vêm para fora e captam oxigênio do ar, daí respiratória. E as plantas parasitas, aquelas plantas que roubam seiva das outras, tá? Porque não têm as suas raízes no solo, roubam através de raízes chamadas de haustórios, que perfuram os tecidos das árvores que vão parasitar para roubar seiva. As hemiparasitas roubam sua seiva bruta e fazem sua própria fotossíntese, como a erva de passarinho. As holoparasitas roubam a seiva bruta e a seiva elaborada, e então não fazem fotossíntese, nem verde são, nem clorofila tem, porque roubam todas as seivas do hospedeiro que elas estão parasitando. Quando o assunto é caule, caules aéreos que caem muito, estipe, que é o da palmeira, colmo, que é o do bambu da taquara, o cladódio, que é o do cactus, que armazena água e que faz fotossíntese. No cactus, a folha é transformada em espinhos para reduzir a transpiração, e aí quem assume a fotossíntese é o caule, já que o espinho não tem como fazer fotossíntese. E os caules subterrâneos, a gente tem o rizoma, que é como, por exemplo, tem na bananeira, em muitos capins, o inhame, o tubérculo, que é a batata inglesa. Então muito cuidado, batata inglesa, caule, batata doce, raiz, batata inglesa, caule, batata doce, raiz, e a cebola, né? E o alho, que são caules do tipo bulbo, onde o caule mesmo é essa estruturinha aqui mais begezinha, quem cortou cebola já sabe, essas escamas, que é o que efetivamente a gente come, são folhas modificadas para armazenar substâncias de reserva chamada de catáfilos. E agora vamos falar de zoologia e da classificação zoológica. O que precisa, né, para ser um animal é ter um embrião que vá até o estágio embrionário blástula. Todos os animais têm um embrião que vai até esse estágio. E aí a primeira cladogênese que separou os animais, separou os poríferos, que são aqueles que não têm tecidos verdadeiros, os parazoários, dos demais filos que têm essa característica, que são, portanto, os eumetazoários. Aí, o que acontece? Os cnidários são os únicos que no embrião são diploblásticos, enquanto os demais, né, daqui para cá, são todos triploblásticos, tá? Entre os triploblásticos, a gente tem uma cladogênese muito importante que separa os equinodermos recordados, que são deuterostômios, aquela história do blastóporo, o primeiro buraco do embrião, original o fiofó e não a boca, enquanto que anenídeo, molusco, protomito, nematóide e artrópode é considerado como protostômio, tá? E aí, com relação ao celoma, super importante, porífero, cnidário e plateuminto são acelomados, nematódios são os únicos pseudocelomados e os demais são
celomados com celoma verdadeiro. Vale lembrar que análises recentes de DNA mostraram que dentro dos invertebrados, aqueles que têm maior grau de parentesco com os artrópodes são os nematódios. Maravilha? Passando, seguindo. Aí falando aqui ó, da zoologia, a gente tem alguns filos que caem mais do que outros e isso aqui eu quero falar. Primeiro, os anelídeos. Os anelídeos têm 3 classes principais: oligoquetos, que são as minhocas da terra, poliquetos, minhoca do mar, sanguessuga, que é da água doce, tem como característica distintiva a metameria, que é o corpo segmentado, e a circulação ela é fechada. Lembrando que circulação fechada é AVC. Anelídeo, vertebrado e cefalópode, que é uma classe de molusco, que são animais que têm corpo mole e podem ou não ter concha. Também tem 3 classes principais: gastrópode, que é lesma, caracol, caramujo; os bivalves, que têm 2 conchas, como mexilhões, mariscos, são filtradores. Os bivalves, né, tem aqueles 2 sifões, o inalante, que inala água, o exalante, que exala água com menos comida, e os cefalópodes, que são os polvos e as lulas, que é o único grupo que tem circulação fechada nos moluscos, os demais têm circulação aberta. O filo que mais cai, sem dúvida, é o filo dos artrópodes, que tem esse nome porque tem patas articuladas. Uma outra característica exclusiva do grupo é a presença do exoesqueleto quitinoso, né, formado por quitina, um polissacarídeo, cuidado, não é proteína, também chamado de cutícula, que já ajuda a dar proteção para o animal e que também é impermeável, que permite ele viver no ambiente terrestre seco. Porém, para crescer, ele precisa descartar esse exoesqueleto velho e fabricar um novo. Essa muda costuma ser chamada de ecdise e ela tem como consequência que o crescimento dos artrópodes ele é interrompido, ele não é gradual e constante. Ele tem épocas que cresce muito, épocas que não cresce nada, épocas que cresce muito, épocas que não cresce nada. Portanto, essa é uma informação importante. Os artrópodes também têm o corpo organizado em metameria, dividido em metâmeros, e nos insetos o que acontece são 3 segmentos principais: a cabeça, que é onde tem os olhos, apêndices bucais, né? O tórax, que é onde tem as patas, e o abdômen, que não vai ter pata. Insetos também no tórax tem asa. Nos insetos, inclusive, a gente tem, além dessa organização corporal, 3 pares de pata e 1 par de antenas. Eles adoram perguntar isso aí. Nos crustáceos, nos quelicerados, que é aranha, carrapato é quelicerado, escorpião, ácaro, a gente vai ter o tórax, a cabeça e o tórax unidos em um segmento chamado de cefalotórax. E aí, cefalotórax e abdômen é o padrão corporal desses animais, que tem 4 pares de patas e não tem antenas. Nos crustáceos, como camarão, siri, aí tem que lembrar que o tatuzinho de jardim, ele é um crustáceo apesar de ser terrestre. Também vai ter o corpo organizado em cefalotórax mais abdômen. Aí você vai ter 5 pares de pernas e 2 pares de antenas. Isso é muito comumente perguntado e vocês muito comumente erram quando não são devidamente avisados, tá? Que o camarão aqui ó, tem um par de anteninhas pequenininhas aqui e o grandão aqui, 2 pares de antenas nos crustáceos. E aí a gente tem aquela tabela dos artrópodes clássica que cai muito em provas quando o assunto é organização do corpo, patas e antenas, as 3 classes principais de insetos, quelicerados e crustáceos, já falei. Vale a pena mencionar os quilópodes e diplópodes, que são aqueles centopeia-like, muitas vezes chamados de miriápodes. Os diplópodes têm uma cabeça e um tronco formados por vários segmentos, aí tem 1 par de patas por segmento, como a lacraia, como a centopeia. Os diplópodes têm o mesmo padrão corporal, só que vão ter 2 pares de pata por segmento, como os piolhos de cobra. Quando o assunto é respiração, ela é traqueal no inseto, quilópode, diplópode, no quelicerado é filotraqueal e crustáceo, como é mais aquático, é brânquia. Na excreção terá túbulos de Malpighi, inseto, quilópode, diplópode, quelicerado. As aranhas, além dos túbulos de Malpighi, contam com a ajuda de glândulas coxais e os crustáceos têm glândulas antenais ou verdes que ficam na cabeça. E com relação ao desenvolvimento, vai lembrar que os insetos têm aquele papo do ametábulo, que é direto, hemimetábulo, em que tu tem uma sucessão de ninfas até chegar no adulto, e o holometábulo, que é o com metamorfose completa, né? Ovo, larva, pupa, que é o casulo, e o adulto. Nos quilópodes e diplópodes, o normal é ser direto, bem como nos quelicerados, e nos crustáceos a regra é ter larva, tá? Portanto, é ser indireto. Quando o assunto é equinodermos, são pouquíssimas coisas que tem que lembrar. Primeiro que eles têm maior grau de parentesco com os cordados, porque são deuterostômios,
tá? Segundo, quem são eles? Estrela do mar, lírio do mar, ouriço do mar, bolacha do mar, e que eles têm aquele sistema ambulacrário, que tem os pés ambulacrais, que é um sistema de condução de água, que ajuda ele a se locomover e também ajuda na excreção. Beleza. E agora, cordados, que é o filo da zoologia que mais cai nas provas. Por que aquela frase, né, todo vertebrado é um cordado, mas nem todo cordado é um vertebrado, é muito falada? Porque você tem animais que são cordados, porque têm notocorda em algum estágio do seu desenvolvimento, porém nunca desenvolvem vértebras, como as assídeas, que são animais sésseis filtradores e que a larva tem notocorda, urocordados é o filo, ou os anfioxos, que têm notocorda a vida inteira, tá? E aí os anfioxos são do grupo dos cefalocordados. Nos vertebrados, a notocorda ela degenera ao longo do desenvolvimento embrionário e dá lugar ao crânio e à coluna vertebral. Dentre os peixes, a gente tem os agnatos, como a lampreia, que já tem vértebras, mas não tem a mandíbula, por isso é chamada de agnato. Os condrictes, que tem o esqueleto só cartilaginoso, aí já tem mandíbula, e quem tem mandíbula, que é todo mundo que eu vou falar a partir de agora, são os gnatostomados. Vale lembrar que os condrictes são os tubarões, as raias, e que eles não têm bexiga natatória. Quando o assunto é condrictes, sempre pergunto isso daí. E que os peixes ósseos, que são o grupo mais numeroso em termos de número de espécies, né, dos vertebrados, tá? Eles correspondem à maioria dos peixes, eles já têm ossos no seu esqueleto, eles têm uma bexiga natatória. Importante salientar que a maioria dos peixes ósseos são dos actinopterígios, que têm nadadeiras estruturadas por raios, por espinhos, mas os sarcopterígios são aqueles que têm nadadeiras musculares. Então isso é super importante para lembrar para as nossas provitas, tá bom? Nesses sarcopterígios, a maioria é pulmonado e usa sua bexiga natatória como um pulmão quando está exposto à água, tanto nos ossos como nos cartilaginosos. O coração ele é bicavitário, um átrio ventrículo, a excreção nos ossos é amônia, nos cartilaginosos é ureia. Tá? E provavelmente foram os sarcopterígios que saíram da água, começaram a conquistar o ambiente terrestre e originaram os anfíbios de hoje. Os anfíbios de hoje são cobras cegas, da ordem Gymnophiona, urodela, que é salamandra, que tem 4 patas e uma cauda, e os anuros, que são sapos, rãs, pererecas. Esses animais têm a pele nua, o coração é tricavitário, 2 átrios, um ventrículo, a excreta nitrogenada é ureia, e a maioria dos anfíbios depende de água para a reprodução, porque a fecundação ela é externa e a larva aquática é o girino. A conquista do ambiente terrestre com total independência de água para a reprodução veio possivelmente num ex-anfíbio do passado, onde evoluiu uma característica chamada de âmnio. O âmnio é uma bolsa de água que o próprio embrião produz para viver dentro, que impede que ele desidrate, e dessa maneira ele consegue se desenvolver fora da água, do rio, do mar. Tá? Quem tem essa bolsa? Répteis, aves e mamíferos, que por conta disso são chamados de amniotas. E a evolução dessa característica cai muito nas provas como a característica que permitiu a independência de água para a reprodução. Tá? O que lá nas plantas foi aparecer pólen tubopolínico, aqui foi aparecer o âmnio. Tá? Além disso, esses animais amniotas eles têm fecundação interna, dispensando água para fazer esse processo. Os répteis, tá? Eles têm pele impermeável, que tem escamas córneas, que são feitas de queratina, tá bom? Além, óbvio, do ovo amniótico. E aí, quem são mesmo as ordens de répteis? A gente tem os quelônios, que são os com casco, os escamados, como os lagarto-like e cobras, que só têm escamas, e os crocodilos e jacarés, que além das escamas, têm placas córneas nas costas. Vale lembrar que o coração da galera é tricavitário, 2 átrios e um ventrículo, com exceção dos crocodilianos, que são tetracavitários, isso cai muito em provas, tá? E a excreção predominante é ácido úrico. Não esqueça que os dinossauros eram répteis, que se viessem hoje, chamariam-se de répteis, que viveram no passado, foram extintos, né, 65 milhões de anos atrás, vírgula, porque teve um que não foi extinto, que eram os dinossauros com penas, e eles originaram as aves de hoje. Portanto, as aves têm um altíssimo grau de parentesco com os répteis. Elas são, na verdade, um réptil muito modificado. E dentro dos répteis, aquele que tem o maior grau de parentesco com as aves são os crocodilianos. E aí, lembrar que nas aves o coração também é tetracavitário ajuda a lembrar desse alto grau de parentesco com os crocodilos. As aves de hoje se dividem em 2 grupos, as ratitas, que é uma minoria de espécies que não é capaz de voar, e as carenatas, que é a esmagadora maioria, que tem adaptações ao voo. Elas têm penas na pele, que também é impermeável. A glândula uropigiana, que produz cera, que elas usam para manter as penas impermeáveis, né? O ácido úrico como excreta nitrogenado, uma coisa que cai muito em provas. E aves mamíferos, que eu já vou falar, são os endotérmicos, em contraste com os demais animais, que são ectotérmicos. Beleza.
Nos mamíferos, a gente tem como grande característica distintiva a presença de glândulas mamárias e a amamentação do filhote. Além disso, os mamíferos são cobertos por pelos. O coração é tetracavitário, 2 átrios, 2 ventrículos, são endotérmicos e excretam ureia. São 3 superordens principais de mamíferos. Os monotremados, que são os ornitorrincos e equidnas, mamíferos ovíparos, com ovo amniótico igualzinho ao das aves e dos répteis, mas que amamentam, tá? Monotremados, não tem placenta. Os metatéria, que são os gambás, cangurus, que tem aquela bolsa, tem uma placenta rudimentar, porque o parto é precoce, sai um embriãozinho semi-pronto, que vai terminar o seu desenvolvimento mamando na bolsa, que é o marsúpio. E a maioria dos mamíferos é eutéria, com uma placenta verdadeira, tem um parto tem uma gestação bem mais comprida que os metatéria, tá? E aí quando nasce o filhote, ele já nasce bem mais envolvido e ele mama por bem menos tempo, tá? Então esses são os 3 principais grupos de mamíferos que é bastante em prova. Mudando completamente o foco, agora a gente vai falar de genética, ok? E alguns conceitos que caem muito nas provas. Primeiro, as relações aléricas. Alelo é o quê? São as diferentes formas de um gene que podem ter dentro de uma espécie, dentro de uma população. E aí, quando a gente está falando de 2 alelos, um pode ser dominante ou recessivo, tá? Mas nem sempre é assim. Então vamos nos lembrar. Por exemplo, se o azão determina branco e o azinho determina azul escuro, quando o heterozigoto for todo branco, aí é porque a relação alélica é de dominância completa, o alelo azão seria o dominante e o azinho é o recessivo. Lembrando que o conceito de dominante manifesta seu efeito tanto em homo quanto em heterozigose. O recessivo é só em heterozigose. Não vai falar que o recessivo é inibido e que o dominante é o que inibe, porque tu vai errar. Quando um casal de heterozigotos cruza, né, e tem dominância completa entre os alelos, a proporção fenotípica é de 3:1 e a genotípica é 1:2:1. Mas nem sempre é assim, tá? Quando a gente cruza, hipoteticamente, um azão que é branco, um azinho que é azul escuro, e o heterozigoto dá um azul claro, aí a gente tem um caso de dominância intermediária, porque o fenótipo do heterozigoto é intermediário ao dos homozigotos. Se for malhado com as 2 cores dos pais, o heterozigoto é uma codominância. Em ambos os casos de dominância intermediária e codominância, quando eu cruzo os heterozigotos, as proporções genotípicas serão 1:2:1 e a fenotípica serão 1:2:1 também. Por quê? Porque o heterozigoto era fenótipo diferente dos 2 homozigotos. Beleza. Quando eu falo de herança autossômica recessiva, como é que é a legenda que eu vou fazer lá na prova? Azão traço normal, azinho afetado. Quando eu falo autossômica dominante, é o contrário, azão traço afetado, azinho normal. E quando ele me dá um heredograma e não me fala se os afetados são afetados por uma doença autossômica dominante ou recessiva, o que me permite sacar que é recessiva é o cruzamento pais iguais, filhos diferentes. Nesse caso, o filho diferente tem que ser azinho e os pais têm que ser heterozigotos. Então, quando tu não sabe se é dominante recessivo, sempre procure pais iguais, filhos diferentes. Isso para genes autossômicos, que são genes que ficam em cromossomos autossômicos, que nos humanos são os 22 primeiros pares. Agora, se o gene que causa um determinado problema está num par de cromossomos sexual, aí é diferente. Vale lembrar que nas mulheres tem 2 cromossomos X no par sexual e no homem um X e um Y. Tá? E aí quando a doença é causada por um gene que está no cromossomo X, aí é uma doença, né, uma herança ligada ao X, que pode ser ligado ao X dominante ou ligado ao X recessiva. E aí vai lembrar que as mulheres vão ter 2 genes para essa doença, porque elas têm 2X e os homens vão ter um só. Daltonismo é X recessivo. Mulheres desão normal, mulheres desão normal, mas portadoras, mas ser portador não quer dizer enxerga mal. E a desinho daltônica. Homens, desão Y normal, desinho Y daltônico. Quando fala, né, ligado ao X recessiva, é legal decorar a legenda. No ligado ao X dominante, a legenda é o inverso. As desinho serão afetadas, as desinho serão normais, o desinho Y afetado, o desinho Y normal. Na herança ligada ao X recessiva, é mais comum em homens do que em mulheres e pode ter pais iguais, filhos diferentes. A herança ligada ao X dominante, quando cai, costuma cair assim. Um homem afetado tem todas as filhas afetadas e nenhum filho afetado. Por quê? Porque se ele é X desão Y, ele vai passar o X para todas as suas filhas, porque para os filhos ele passa o Y. Então todas as filhas terão um X desão, logo serão afetadas, porque o X desão é dominante. Tá?
Aí vindo pra cá, ó, herança mitocondrial. Vale lembrar que a mitocôndria, já tinha falado, tem DNA. Quando o espermatozoide fecunda o óvulo, as mitocôndrias do espermatozoide até entram no óvulo, mas são destruídas pelo mesmo. Portanto, as mitocôndrias do zigoto, que vai ser o futuro embrião, que vai ser a gente, são exclusivamente maternas. Logo, a herança mitocondrial é da mãe para todos os filhos, do pai para ninguém. Da mãe para todos os filhos, do pai para ninguém. Isso às vezes cai e é importante. Aí falando sobre sistema ABO, tá? 4 tipos sanguíneos, A, B, AB ou O, o que determina a presença ou ausência de glicoproteínas na membrana plasmática das hemácias. Se tem a glicoproteína A, será A. Se tem a B, será B. Se tem as duas, será B. Se não tem nenhuma delas, vai ser O. Essas glicoproteínas são chamadas de antígenos, porque podem induzir a produção de anticorpos quando no corpo de outra pessoa, tá? Se você é grupo A, você é capaz de fabricar anticorpos anti-B, desde que receba o antígeno B. Se você é grupo B, você é capaz de fabricar anticorpos anti-A, desde que receba, né, hemácias com antígeno A. Quem é AB não vai fabricar nenhum desses dois anticorpos. Quem O vai fabricar os dois anticorpos, anti-A e anti-B, desde que receba, né, antígenos A e anti-B, antígenos A e antígenos B na sua circulação. Esses antígenos muitas vezes são chamados de aglutinogênios, aí você lembra antígeno, aglutinogênio, e os anticorpos são chamados de aglutininas. Essa é uma condição genética. O que determina o tipo sanguíneo ABO vai ser um gene que pode ter 3 alelos. Isão A, que determina a deposição de A, Isão B, que determina a deposição de B, e Izinho, que determina a deposição de nenhum. Então, se você é Izinho, só pode ser O. Se é Isão A, Isão B, vai ser AB. Se for Isão A, ou Isão A, Izinho, grupo A. Se for Isão B, Izinho, grupo B. Relação alélica entre Isão B e Isão A, codominância. E com relação às transfusões, tem 3 regras primordiais. Primeira, né? Entre pessoas do mesmo tipo sanguíneo, pode. Segunda, o O, porque não tem antígenos nas suas hemácias, tá? Ele pode doar para todo mundo, porque as suas hemácias nunca serão reconhecidas como estranhas por ninguém. O doador universal, desde que seja negativo. O AB, ele pode receber de todo mundo, porque como ele tem os 2 antígenos na sua hemácia, nada vai ser estranho para ele, não vai desenvolver anticorpos. E aí, por conta disso, ele pode receber de todo mundo, e o receptor universal, não esqueçam, para ser AB, tem que ser AB positivo. E aí agora vamos falar de um assunto relacionado à genética, que é a evolução. Evolução o quê? É o estudo, né, de como as espécies vão modificando de características ao longo do tempo. E uma das primeiras coisas, depois que se admitiu que as espécies mudam, é tentar entender como elas mudam, por que elas mudam, o que faz elas mudarem. E aí, desde cedo, já se relacionou que o ambiente ele é um grande influenciador das mudanças das características das espécies ao longo do tempo. A grande questão é como ele influencia essas mudanças. E aí a gente tem 2 teorias super importantes, a do Lamarck e a do Darwin. A do Lamarck é a famosa, né, teoria baseada nas 2 leis, a lei do uso e desuso dos órgãos, que quando usa muito o órgão, ele aumenta, quando diminui o uso de um órgão, ele diminui de tamanho, e que essas mudanças poderiam ser transmitidas para a próxima geração. Essa transmissão dos caracteres adquiridos, tá, praticamente nunca ocorre, e o uso e desuso ele pode ocorrer em alguns casos, como no músculo, em outros não, como no dente. Se eu usar meu dente, ele vai ficar maior, mais forte? Não, né? Ele vai inclusive ficar mais fraco, quebrar, etc. Tá? Então essa teoria do Lamarck ela é considerada equivocada em vários pontos. A do Darwin, que veio depois, é super tchananã. Segundo Darwin, tá, uma população ela tem membros que são de uma mesma espécie, mas que eles não são clones, eles têm pequenas diferenças, e alguns dão sorte de nascer mais adaptado àquele ambiente, outros dão azar de nascer menos adaptado àquele ambiente, e quem der sorte vai sobreviver e reproduzir mais e transmitir mais a sua característica para a próxima geração, e quem der azar vai, né, reproduzir menos, sobreviver menos e transmitir menos a sua característica para a próxima geração, e se isso acontecer, a próxima geração vai ter mais indivíduos com a característica adaptativa e menos indivíduos com a característica menos adaptativa, e se isso acontecer por sucessivas gerações, a tendência é que todos os indivíduos da espécie fiquem apenas com a característica mais adaptativa e que a característica menos adaptativa suma. Como quem determina que características são mais adaptativas e como quem determina quem tem maior ou menor chance de sobreviver é o ambiente, é a natureza. Segundo Darwin, a seleção natural é o mecanismo responsável por modificar as características das espécies ao longo do tempo, e essa teoria é super respeitada e até hoje ainda vale. Padrões evolutivos, tá? O que é essa história aqui? Evidências de evolução também, tá? Por exemplo, o que é órgão homólogo e órgão análogo? Quando eu comparo órgãos de diferentes espécies que têm semelhanças,
Tá? Eu posso classificar estas semelhanças como homólogas ou análogas. Qual que é a diferença? Quando uma semelhança ela é homóloga, o que acontece? O que tem de parecido? A estrutura interna. O que geralmente tem de diferente? A função. Por exemplo, né, a pata dianteira de um golfinho, de uma baleia, de um morcego, de um humano, tem os mesmos ossos. Húmero, rádio, una, porém eu uso a minha pata dianteira para pegar as coisas. O gato usa a pata dianteira dele para caminhar, né? A baleia usa a pata dianteira como nadadeira para nadar e o morcego usa a pata dianteira para voar. Mas os ossos são o mesmo, o que indica que todos esses animais descendem de um mesmo ancestral que tinha uma pata dianteira com esses mesmos ossos. E esse ancestral, né, durante sua evolução, foi ocupando diferentes ambientes. E em cada ambiente, as pressões do ambiente para a modificação das características foram diferentes. E aí no ambiente da pré-baleia foi evoluindo para virar nadadeira, no ambiente do pré-morcego foi evoluindo para voar. No ambiente do primata, foi evoluindo para pegar as coisas. Esse processo de um ancestral, né, ir para diferentes ambientes e aí se adaptar de diferentes formas a cada um desses ambientes, mas mantendo muitas semelhanças no órgão que foi mudando de diferentes maneiras, diferentes ambientes, é chamado de irradiação adaptativa. E a gente fala que a irradiação adaptativa conduz à evolução de órgãos homólogos. Já a semelhança análoga, ela é diferente, tá? Quando é que ela acontece? Por exemplo, tu tem vários animais que vêm na água que têm nadadeiras. Porém, por dentro essas nadadeiras são muito diferentes, sabe? O peixe ele tem raios na nadadeira, o tubarão tem cartilagem na nadadeira, o pinguim tem uma nadadeira que por dentro parece uma asa modificada, tá? O golfinho tem uma nadadeira que por dentro parece uma pata modificada. Então, esses animais, eles descendem de... muitos desses animais, como por exemplo o pinguim, o golfinho, eles descendem de animais terrestres, que usavam a pata dianteira para pegar, para caminhar, para outras coisas, mas os ancestrais dele foram evoluindo na água, e aí estar na água foi pressionando o órgão a cada geração, por seleção natural, aí ele se modificando de modo a ficar parecido com uma nadadeira. Então essa semelhança das nadadeiras, ela é uma semelhança na função, mas não é uma semelhança interna estrutural, o que indica que eles não têm um parentesco próximo por causa disso, o que indica que essa semelhança entre as nadadeiras evoluiu independente em diferentes linhagens, diferentes animais. Essa evolução convergente, diferentes animais evoluindo características parecidas porque estão no mesmo ambiente, é chamada de convergência adaptativa. E a convergência adaptativa conduz à evolução desse tipo de semelhança, que é chamada de semelhança análoga. Qual é o tipo de semelhança que indica alto grau de parentesco evolutivo? A análoga ou a homóloga? A homóloga, isso cai muito em provas, tá? O que acontece? O Darwin, ele sacou que a seleção natural era quem mudava a espécie ao longo do tempo, mas ele não sabia explicar, por exemplo, por que dentro de uma espécie não era todo mundo igual, tinha pequenas diferenças, a variabilidade. Tá? Darwin publicou sua teoria no meio para o final do século XIX. No século XX, foram descobrir que a variedade se dá principalmente através da ocorrência de mutações. E aí o conceito de evolução foi mudando, e aí a teoria que é a vigente atualmente é a teoria sintética da evolução, que é uma união das ideias de Darwin com os adventos da genética, da ecologia e de outras áreas da biologia. Então hoje a evolução seria uma mudança nas frequências alélicas de uma população ao longo do tempo, e os fatores evolutivos seriam aqueles que mudam essas frequências, porque se mudar as frequências dos alélos, vai mudar as características mais comuns e mais raras. Então quais são esses fatores? Mutação, seleção natural, as migrações mais sexo, que é o fluxo gênico, e a deriva genética. Quando o assunto é seleção natural, que é o fator mais importante, tá? O que tu tem que te lembrar? Que tem três tipos principais. A estabilizadora, em que numa gradiente de variação, na estabilizadora o médio é o mais adaptativo e os dois extremos são menos adaptativos. A direcional, em que sempre o cara num extremo é o mais adaptativo, o mais alto, o maior, o pequenininho, o mais leve. E na disruptiva, que é a mais rara de acontecer, membros dos dois extremos são os mais adaptativos e os médios são menos adaptativos. Quando o assunto é evolução, uma coisa que cai muito nas provas é a especiação. Lembrando que o conceito de espécie mais utilizado é o biológico, que utiliza o isolamento reprodutivo como critério para saber se dois indivíduos estão de diferentes espécies ou não. O que é isolamento reprodutivo? Se os dois indivíduos são capazes de cruzar e deixar descendentes férteis, então são da mesma espécie ainda. Mas se não são capazes de cruzar, ou se cruzam, deixarão descendentes, só que estéreis, o que vai acontecer? Eles não trocam mais genes, ou se trocaram genes, a mistura, que é o híbrido, é estéril, não vai para frente, então eles estão em isolamento reprodutivo. E aí, a partir da conceituação do que é uma espécie, a gente pode tentar entender como uma espécie origina outra ou outras. E existem dois modelos de especiação
para explicar isso aí, que é a especiação alopátrica e simpátrica. A alopátrica é a mais comum na natureza, tá? Que explica assim, né, a população lá sofreu uma separação geográfica que impediu que os membros dos diferentes lados, né, pudessem se manter reproduzindo, e aí a seleção natural começou a atuar de diferentes maneiras dos dois lados, diferenciando cada vez mais os membros dos dois lados, e quanto mais tempo eles ficarem separados, mais diferenças eles acumularão. Se evoluir uma característica que impede a reprodução, aí estão reprodutivamente isolados. Então, a especiação alopátrica inicia com o isolamento geográfico, aí a diferenciação gênica e culmina com a separação de duas espécies, o isolamento reprodutivo. Já a simpátrica seria um tipo mais raro que pode acontecer em populações que estão juntas, daí sim, porque sim é junto, né, no mesmo lugar. Então a simpátrica é a mais rara de perguntar, é a que acontece com os híbridos, né, que acabam sofrendo uma mutação que faz eles ficarem férteis, capazes de cruzarem com si mesmos, mas não com as espécies que os originaram. Tá? E é muito importante lembrar, né, dos cladogramas, que são, né, diagramas que mostram a história evolutiva de um grupo. E aí é muito importante lembrar que quando um grupo se diverge em dois, aí essa bifurcação chama-se de cladogênese, o que não impede que uma espécie ao longo do tempo mude, né, sem bifurcar. E quando uma espécie muda sem bifurcar, aí chama-se de anagênese. Maravilha! E ainda agora falar um pouquinho sobre ecologia, vale a pena lembrar que nos ecossistemas o produtor é sempre autotrófico, primeiro nível trófico, o consumidor primário é um herbívoro, segundo nível trófico, consumidor secundário, terceiro nível trófico e por aí vai. Com relação ao fluxo de energia num ecossistema, ele é considerado sempre unidirecional e a maioria da energia é consumida pelo nível trófico onde está, sobrando 10% aproximadamente, a ppl, para o próximo nível. O total de energia que as plantas produzem é a ppb, o que sobra para o próximo nível trófico, que é só 10%, é ppl. Com relação a pirâmides ecológicas, lembrando que a de número, né, é aquela que está que pode inverter, na verdade, com muita facilidade, porque na pirâmide os produtores, né, são a primeira barra, o consumidor primário a segunda barra, o consumidor secundário a terceira barra. Ela pode ser piramidal, mas uma árvore pode servir para 200 lagartas que são herbívoras comerem, e aí a pirâmide não fica piramidal. A pirâmide de biomassa, que vai medir a biomassa dos componentes de um nível trófico nos ecossistemas terrestres, não é invertida. Nos aquáticos pode ser invertida, né, em situações onde uma menor biomassa de fitoplâncton pode alimentar uma biomassa de zooplâncton muito maior. Então na biomassa só pode inverter quando é o ecossistema aquático nessas condições. E a pirâmide que jamais inverte é a de energia. Uma coisa que cai muito quando o assunto é ecologia são os ciclos biogeoquímicos, especialmente carbono e nitrogênio. Vai lembrar que o carbono está no ar, numa forma inorgânica, o gás carbônico, que é absorvida pela fotossíntese das plantas. Elas pegam esse carbono e integram ele em uma molécula orgânica, tá? As plantas usam a maioria da matéria orgânica para elas mesmas, respirando-as, e quando respiram, né, devolvem esse gás carbônico de forma inorgânica que removeram por respiração. Mas 10% sobra, e esses 10% vão ser consumidos por animais ou por decompositores quando essas plantas morrerem. Os animais que morrerem também vão ser consumidos pelos decompositores. E animais e decompositores também farão respiração dessa matéria orgânica que pegarem, e o que vai devolver o gás carbônico para a atmosfera que as plantas não devolveram. De vez em quando, na história geológica do planeta, quantidades expressivas de matéria orgânica morta ficam enterradas em um lugar inacessível aos decompositores por milhões de anos, gerando os combustíveis fósseis, como carvão, petróleo, gás natural, que tem esse nome porque se formaram há muito tempo. Tá? Recentemente, do ponto de vista assim, da história geológica do planeta, nós, seres humanos, descobrimos esses combustíveis fósseis, e aí o que aconteceu? Nós pegamos esses combustíveis fósseis, queimamos eles e jogamos gás carbônico para a atmosfera, um carbono que estava lá guardado há milhões de anos no solo. Isso tem aumentado a quantidade de gás carbônico na atmosfera e intensificado o efeito estufa, que por sua ventura, né, por consequência, intensifica o aquecimento global. Vale lembrar que o gás carbônico é o principal gás estufa, cujas emissões estão aumentando, mas tem também o metano, produzido por bactérias metanogênicas, anaeróbias, presente principalmente nos intestinos de animais ruminantes, como vacas, e também em ambientes anaeróbios, como aterros sanitários, lixões e cultivos de arroz, tá? Então esses dois são os mais importantes. Ciclo do nitrogênio, tá? Lembrando que as plantas precisam de nitrogênio para fabricar suas proteínas, porém elas não conseguem no da fotossíntese. E a principal maneira de uma planta conseguir nitrogênio é do solo, armazenando mineral, que está lá misturado pelas raízes, que é o nitrato.
E aí as plantas vão lá, pegam esse nitrogênio que está no nitrato e incorporam nas suas substâncias orgânicas. Quando elas são comidas, o nitrogênio vai para os animais. Quando os animais, as plantas morrem, os decompositores comem essa matéria orgânica e esse nitrogênio, que faz parte de moléculas orgânicas, através da ação dos decompositores, é liberado no solo ou na água, na forma inorgânica, só que não como nitrato, e sim como amônia. Planta não gosta muito de amônia, gosta de nitrato. Graças a Deus, no solo nós temos bactérias que convertem amônia em nitrato, um processo chamado de nitrificação, que tem duas etapas. A amônia é convertida em nitrito por bactérias do gênero Nitrosomonas, nitrosação, e nitrito é convertido em nitrato através de outro grupo de bactérias, Nitrobacter, nitratação. Então, nitrificação são as duas etapas, subdivididas em nitrosação e nitratação. E aí fecha um ciclo bonitinho, porque todo o nitrato que é tirado das plantas volta para o solo através primeiro da decomposição, que libera amônia, e depois da nitrificação, que regenera o nitrato. Porém, nitrato não é só a planta que gosta, tá? Lembra que o nitrato, na nossa brincadeira da aula, é a Coca-Cola, a amônia é a Pepsi, o nitrito é o Fruc, tá? A bactéria desnitrificante, ela também gosta do nitrato, porque Coca é bom, as pessoas que são viciadas em refrigerantes gostam. Só que elas transformam o nitrato em Guaraná Dolly, que é o nitrogênio atmosférico, que quase ninguém quer. Quase ninguém, porque sempre tem alguém que quer Guaraná Dolly, assim como o nitrogênio atmosférico. Nas raízes de plantas conhecidas por leguminosas, que são dicotiledôneas, nós encontramos nódulos que servem de casa para uma bactéria chamada de Rhizobium. As leguminosas dão casa, comida e roupa lavada para Rhizobium, porque a Rhizobium é capaz de usar o nitrogênio atmosférico para fabricar amônia. E aí a leguminosa não depende do nitrogênio do solo, porque ela aloja uma bactéria que consegue nitrogênio para ela a partir do nitrogênio atmosférico. Então essas plantas ficam cheias de nitrogênio. Não é à toa que planta que é leguminosa, como soja, feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, amendoim, são famosas por serem ricas em proteína. Por que são ricas em nitrogênio? Porque tem uma facilidade de absorver nitrogênio por conta dessa associação mutualística. Esse processo de pegar o nitrogênio atmosférico e transformar em amônia é a fixação do nitrogênio, enquanto esse processo das bactérias transformarem o nitrato em nitrogênio atmosférico é a desnitrificação. Essas etapas eles gostam de perguntar. Um outro assunto que eles adoram são as relações ecológicas. Lembrando que as harmônicas não têm prejudicados, as desarmônicas têm prejudicados, ambas podem ser intra- ou interespecíficas. Entre as harmônicas intraespecíficas tem a colônia e a sociedade, onde todo mundo sai beneficiado. A diferença é que a colônia tem que ter associação anatômica, como num coral, e a sociedade não pode ter associação anatômica, como uma sociedade de formiga, cupim, etc. Nas harmônicas interespecíficas, a gente tem duas mais, que são protocooperação e mutualismo. Diferença, o mutualismo ele é obrigatório para pelo menos uma das partes, a protocooperação tem que ser facultativa para os dois. Liquem, me corrija, entra tudo no mutualismo. Já comensalismo e inquilinismo são relações mais zero, um se beneficia e o outro não. No inquilinismo, o benefício é o habitat, tá? Como, por exemplo, a planta epífita que cresce por cima de uma árvore sem prejudicá-la, a bromélia, a orquídea, a samambaia. Já no comensalismo, o benefício é a comida, tá? Então é diferente disso aí, por isso comensalismo, comida. Já nas desarmônicas, a gente tem interespecíficas, o canibalismo, que é quando uma espécie mata e come outra da mesma espécie, e a competição. Não esqueçam que competição é menos, prejudica todo mundo. E nas interespecíficas, a gente tem o predatismo, que é mais menos, né? O parasitismo, que é quando um parasita se alimenta do hospedeiro sem matá-lo, que é mais menos, a competição, que eu já falei que é menos, e o amensalismo, que é quando uma espécie libera substâncias que prejudicam outra, e aí ela é menos zero, porque é prejudicado ao ver menos, mas a que liberou, tanto faz, então para o que liberou é zero. Um assunto que pode ser muito cobrado nas provas é a questão das queimadas esse ano, que aconteceram em grande intensidade em alguns biomas do Brasil, e aí eles podem perguntar características desses biomas por conta das queimadas. Vamos começar falando da Amazônia, tá? Que é o maior bioma brasileiro em extensão, né? É uma floresta super biodiversa, com árvores muito altas. Por quê? Porque o clima onde ela está favorece a fotossíntese, pois ela está num clima equatorial, que é quente o ano inteiro, que chove o ano inteiro. Tudo que uma planta precisa para fazer uma fotossíntese fantástica, tá? E aí, por conta disso, tá? Tem muita biomassa vegetal, tem muitas espécies e tem muita competição entre as plantas por luz, por água, por nutrientes. Então as árvores são muito altas para competirem por luz. Por serem muito altas, precisam de sustentação, então elas têm raízes tabulares que ajudam elas a se sustentarem, tá? A floresta, ela tem diferentes estratos. O que é isso? Os animais e as plantas perto do solo.
são diferentes dos animais do estrato intermediário, que são diferentes da copa ou do dossel, que é lá em cima, né, que são diferentes ainda do estrato emergente, que é lá em cima ainda. Então essa estratificação vertical ajuda muito a aumentar a biodiversidade da floresta. As folhas são largas para competir por luz, portanto latifoliadas, e o solo ele é muito importante, pobre em minerais. Não quer dizer que é pobre em matéria orgânica, nem que é raso, é pobre em minerais. Por quê? Porque a competição por minerais é muito intensa. Logo, quando morre um animal, os minerais que a decomposição libera no solo, eles rapidamente são capturados pelas plantas. Não dá tempo de acumular minerais, tá? Esses minerais estão onde? Na floresta, tá? E aí, as queimadas que estão acontecendo, que aconteceram esse ano na Amazônia, tem fim quase que certamente de desmatamento para pegar a madeira, para vender, ou para plantar soja ou gado, tá? Porque esses incêndios não podem ser naturais na medida que o clima da floresta impede que isso seja possível. Um lugar que pode ter incêndios naturais é o Cerrado, que é um dos biomas mais cobrados em provas, ok? O Cerrado ele tem um clima aliás, é uma vegetação savânica. Uma vegetação savânica a gente sempre tem dois estratos. O arbustivo, árvores pequenas, médias, tá? Que não tem mais de 10, 15 metros de altura, né? Que ficam longe umas das outras, numa matriz campestre densa, que tu não consegue ver o solo cheio de capim, erva, etc. Tá? Clima é tropical, quente o ano inteiro, mas com duas estações bem definidas com relação à chuva. Um inverno seco e um verão chuvoso. No inverno seco, quando cai uma tempestade fora de hora, pode gerar um incêndio natural. Mas nessa época do inverno seco é muito comum tu ter incêndios que estão relacionados à queima para queimar o cerrado e colocar atividades econômicas, ou incêndios simplesmente predatórios, ou até mesmo acidental. Tocou um toco de cigarro ali, né, no cerrado que está super seco, que está com muita palha, sequinha, é tudo que tu precisa para pegar fogo, tá? As plantas têm adaptações fantásticas para sobreviver a esse inverno que fica 3, 4 meses sem chuva. As raízes das árvores elas são profundas, porque para alcançar o lençol freático e conseguir ter água nesses meses onde não chove, o que permite a elas se manterem com folhas mesmo na estação seca. Tá? Além disso, os caules eles têm casca grossa que ajuda, segundo o que os cientistas falam, a ter uma estabilidade térmica, né, a não esquentarem, não morrerem quando passa o fogo. Eles são retorcidos, uma outra característica importante. As folhas elas são grossas, é esclerofilia o nome disso, porque daí fica mais difícil de pegar fogo. Tá? A cutícula das plantas também é espessa e o fogo ele pode originar inclusive floração e germinação de sementes. É um hotspot da biodiversidade, né, junto com a Mata Atlântica, ok? E aí o Pantanal, que é o outro bioma que, né, pegou muito fogo, famoso, muito fogo esse ano, tem o clima exatamente igual ao do Cerrado, estação chuvosa, né, que é a das cheias, e a do inverno que é seca, que daí é a da vazante, e é a época que é mais propensa aos incêndios. Esse ano a gente teve uma seca muito, né, mais pronunciada que nos outros anos, e quanto mais seca tiver, mais propensão a ter incêndio, seja natural, o que é menos provável que aconteça esse ano, seja provocado, né, por alguém que quer desmatar para fazer agricultura e pecuária, ou acidental, ou até mesmo predatório, tem de tudo, tá? No Pantanal tem muitas cheias porque, diferentemente do Cerrado, que tem um relevo mais acidentado, com planalto, etc., o Pantanal é uma grande planície cheia de rios. Sabe? Então, quando chove, esses rios alagam mesmo na estação chuvosa e grandes áreas ficam alagadas. No inverno, que não chove nada, aí o rio vai drenando essa água, vai secando, 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 e é o que a gente chama de vazante. Não tem um tipo de vegetação específica, tipo um mosaico entre savana, campo, floresta, mas tem muita abundância de aves e outros animais, como mamíferos, especialmente aves aquáticas, tá? E para fechar esse nosso pré-prova, vamos falar um pouquinho sobre parasitologia, as doenças causadas por protozoários e por vermes, começando pelas que são transmitidas por mosquitos. Nós temos aqui a malária, que é causada por um protozoário apicomplexo, aqueles que não têm estrutura para locomoção, do gênero Plasmodium, e é transmitida através da picada do gênero Anopheles. O estágio do protozoário que entra dentro de nós é o esporozoito, e aí ele vai atacar primeiro células do fígado e depois as hemácias. Nas hemácias já estão em outro estágio, que é o merozoito. Na leishmaniose também são protozoários, mas agora flagelados, do gênero Leishmania,
transmitidos através da picada do mosquitos do gênero Leishmania, não é? E aí pode ter duas versões da doença, a tegumentar, causada por Leishmania brasiliensis, e a visceral, causada por Leishmania chagas, tá? E aí a gente tem uma verminose, que é a única transmitida por picada de mosquito, que é a elefantíase. O verme é um nematóide, o Wucheria bancroft. O mosquito que transmite é o comum, é o pernilongo, é o culex. E esse verme vai crescer nos vasos linfáticos, onde vai se reproduzir. E aí as larvas resultantes vão para outro mosquito quando este o picar. Ele também é chamado de filária e a doença filariose, tá? E aí vale lembrar, tá, que os mosquitos, eles são insetos holometábulos que têm larva, tá? O culex, o Aedes aegypti, eles reproduzem na água, mas o da leishmaniose é na matéria orgânica que a larva fica, não é na água, tá? Doença de Chagas é causada por um protozoário que é o Trypanosoma cruzi, um flagelado, e é transmitida pelas fezes de um animal hematófago, mas que não é o mosquito, é o barbeiro, um hemimetábulo. A doença de Chagas tem uma fase aguda, que pode ser assintomática ou ter sintomas de gripe, de resfriado, de virose, tá? Depois ela cessa e o protozoário ele vai para o coração, tá? Geralmente, e depois de anos dá uma fase crônica gravíssima que muito comumente leva à morte, a uma doença gravíssima, e a prevenção seria o combate, né, a evitar ser picada por esse animal aqui, né, colocando telas, né, mosquiteira, né, as casas de pau a pique do passado, que tinham frestas onde eles vinham. O desmatamento foi o grande responsável por essa doença avançar nas fazendas, porque o nosso queridíssimo barbeiro ele costumava, né, pegar bichos da floresta, e com o desmatamento ele foi encontrar a gente para picar. Aí depois falando de esquistossomose, que tem a ver com inseto. Vou botar todas aqui, já vai ficar bonito. A esquistossomose, que é causada por um plateuminto, Esquistossoma mansoni, é aquela em que o hospedeiro intermediário são os caramujos, deles saem larvas cercária, que ficam na água, e se a gente expõe a nossa pele, especialmente as pernas à água, elas perfuram a nossa pele e entram dentro de nós. O adulto, ele vive nas veias, principalmente do fígado, e as fêmeas só vão para as veias do intestino para ovopositar. É a do caramujo, tá? Teníase é causada pelo plateuminto tênia, né, que tem a tênia solium, que é a do porco, como hospedeiro intermediário, e a da vaca, que é a saginata, né, a vaca é o hospedeiro intermediário. Se a gente come carne mal cozida desses animais, com cisticercos do verme, aí no nosso intestino eles se transformam em vermes adultos e nos causam teníase. A ascardíase, ou lombriga, é causada por um nematóide, Ascaris lombricoides, que a gente se contamina quando come água alimento contaminada com ovos. E aí vai lembrar que esse bicho tem larvas no nosso pulmão e depois os adultos, né, se desenvolvem no intestino, tá? E por fim, a ancilostomíase, o amarelão, causada por Ancilostoma duodenale ou Necator americanus, é transmitida quando a gente está de pé descalço, no barro, no chão, que tem larvas do verme, ok? E aí também tem uma fase pulmonar e depois uma outra fase que é adulta no intestino. Todas essas doenças podem ser evitadas com saneamento básico, porque vai lembrar que o saneamento básico é aquele conjunto de serviços oferecidos à população que incluem tratamento de água e esgoto, e muitas dessas doenças, especialmente as verminosas, são eliminadas através das fezes, né? Drenagem de águas pluviais, e aí a não drenagem, né, pode acarretar essas situações, né, de ter mais mosquito e tal, e recolhimento do lixo, porque o lixo, que também faz parte do saneamento básico, e o lixo também é um lugar onde os mosquitos podem proliferar. Além, né, da higienização dos alimentos, né, da água, que tem outras doenças que podem ter relação a isso. Tá, minha gente? Então, esse foi o nosso pré-prova particulares, ok? Eu tentei abranger tudo que eles costumam perguntar mais, e a grande função de um pré-prova como esse é tirar, como eu falei, poeira dos neurônios. Fica mais fácil de lembrar das coisas na hora da prova quando a gente assiste um pré-prova em relação a quando a gente não assiste o mesmo pré-prova. Dá uma segurança também, né? Ah, vi no pré-prova ontem, aí agora caiu isso aqui hoje, né? E também isso aí, espero que ajudem vocês a alcançarem os sonhos de vocês, né? Que é passar em alguma dessas particulares, tá bom? Então é isso aí, valeu!